Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, do canal Guilherme Portal Espiritual. E hoje vamos para um conselho do mês. Vamos ver como será o nosso mês de março, que nos revela em alguns âmbitos da nossa vida. Vamos nos concentrar, vamos nos entregar a este momento. Respirem fundo. Se concentrem, deixe a energia fluir. Se for necessário, pause o vídeo e após estar relaxado, estar sereno, estar no aqui e agora, assista ao vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ative os sinos das notificações, deixe o seu gostei e sugestões de temas que vocês queiram ouvir. Então vamos para o nosso conselho. No âmbito pessoal, é aquele momento em que nós precisamos buscar as coisas, buscar quem somos, nos reencontrar conosco mesmo. É aquele momento em que precisamos ter a estrutura consertada. É aquele momento em que nós vamos precisar buscar dentro de nós as respostas que nós tanto precisamos. É a carta da Torre. A torre, ela representa a solidez, ela representa a ligação com a espiritualidade. Ela representa aquele momento em que precisamos parar, respirar e decidir quem somos, o que somos. Ter aquela reforma íntima, buscar dentro de nós todas as respostas que precisamos para dar mais um passo, para aquele passo além. No âmbito financeiro, a carta das alianças representa que é um momento em que precisamos ter o controle das coisas, que precisamos ter a união de todos e de todos, de tudo e de todos. É aquele momento em que nós vamos ter que aprender coisas novas. Aquele momento que precisa poupar hoje para ter o amanhã. Não seria o momento hoje de ter gastos desnecessários, mas sim os gastos conscientes, os gastos que nós precisamos ter para nos manter firmes e fortes. Como você se comunica e como o mundo se comunica com você. A carta da chave. Se abra para o mundo, não se feche. As escolhas estão em nossas mãos. Mas precisamos saber o que queremos nos comunicar, o que queremos passar para as pessoas e o que as pessoas querem que nós saber de nós. Então a chave, ela é a nossa escolha, é a nossa vitalidade. É aquele momento em que você precisa decidir qual a porta você vai abrir, ou qual a porta você vai fechar. Mas não podemos ficar entre portas, certo? É aquele momento em que nós vamos ter de nos expressar. Ou você vai querer viver de eterno dentro da gaiola da vida. Muitas vezes nós sofremos, nós temos os nossos altos e baixos pelas escolhas que fizemos, pelas escolhas que nós temos. Ou muitas vezes apenas pelo medo de nos expressar, de nos colocar para fora. E vivemos de eterno dentro de uma gaiola, mas somos livres para voar.
Na família, é a carta da casa. É aquele momento em que você precisa da sua família, você precisa desse aconchego do seu lar. É aquele momento em que você precisa da sua estrutura inicial, que é a família. É a base de tudo, é a base da nossa existência. Nós precisamos voltar a conquistar a nossa família. Nós precisamos voltar a conquistar a estrutura familiar. Ter esse equilíbrio novamente. Voltar às bases. Para que assim a vida faça sentido novamente. Para que nós possamos sair desse mundo tecnológico que nós vivemos e voltar às nossas origens. Precisamos voltar às nossas origens. A família é a nossa base, é a nossa estrutura, é o nosso aconchego, é aquelas, eu não vou dizer pessoas, mas é aquela base que nós precisamos quando nós estamos com problemas. É aquele ombro amigo, é aquele carinho, é aquele aconchego. O que você tem a oferecer ao mundo? A carta do jardim. Como que você cultiva o seu jardim? O seu jardim está bonito? O seu jardim está bem cuidado? Ou o seu jardim está cheio de mato, degradado, deplorado? Então, o talento aqui seria como nós nos vemos como o mundo e como o mundo nos vê, como estamos sendo vistos. O que nós temos a oferecer? Um jardim feio ou um jardim bonito? Um jardim repleto de flores ou um jardim repleto de ervas daninhas? Essa é a nossa escolha. O que nós precisamos escolher? O que nós vamos oferecer ao mundo? Então, procuremos oferecer o melhor que nós temos. Uma palavra amiga, um conselho, uma ajuda humanitária, uma ajuda de doação de roupas, mas é aquilo que nós precisamos fazer para o mundo, para que nós possamos nos sentir parte do mundo. Muitas vezes somente precisamos ter a empatia, ou em algumas outras situações precisamos ter o ombro amigo, a força necessária para impulsionar alguém. Pense nisso. No trabalho, a carta da montanha. É aquele momento de turbulação, é aquele momento em que você se sente no âmbito profissional, no seu trabalho, uma estagnação. Mas acredite que nós temos as escolhas a oferecer. Nós podemos mudar essa estagnação, nós podemos sair da estagnação, nós podemos progredir. Do mesmo modo que a montanha ela representa uma estagnação, porque ela é fixa, ela não sai do lugar, ela pode representar um crescimento, uma evolução, uma escalada de novas oportunidades. Mas tudo isso são escolhas que nós temos que fazer. Muitas vezes na comunicação, muitas vezes na nossa base, muitas vezes no que nós queremos oferecer. Então, o profissional ele está muito ligado também ao nosso talento, ao nosso pessoal, à nossa comunicação. Então comecem a rever como você se comunica dentro do seu trabalho, como você se expressa, como você se porta, para que assim você possa ser visto e abrir as portas para esse crescimento, essa evolução. E não fique estagnado, não fique esperando as coisas acontecerem. Faça por merecer, faça as coisas acontecerem. É um momento em que você precisa fazer as coisas acontecerem. Nos relacionamentos,
Não se puna tanto. A carta do chicote. Crie movimento, se abra para o novo, se abra para as pessoas. Não se vitimize. Muitas vezes nós inconscientemente nos vitimamos perante as outras pessoas, esperando com que essas possam se aproximar de nós e fazer algo. Mas muitas vezes nós não precisamos disso. Nós precisamos nos relacionar para crescer profissionalmente, para nos expressar ao mundo, para nós expressar as coisas mais belas que nós temos. Mas muitas vezes nós ficamos apenas nos martirizando, ficamos muitas vezes colocando o nosso pior, o nosso lado negativo nos relacionamentos. E precisamos inverter, precisamos criar um movimento contrário, que este movimento possa atrair pessoas da mesma egrégora que nós. Pessoas mais positivas, pessoas mais alegres, pessoas mais otimistas. Então essa casa aqui, ele pede para que você seja mais otimista, para que você saia da sua zona de conforto e que você possa se relacionar com você e com o mundo. Essa casa está muito ligada ao pessoal. Então, o chicote e a torre é aquele momento que você precisa se expressar, se reconhecer como uma pessoa, se reconhecer como alguém e evoluir. As transformações. A carta do cão é aquele momento em que você precisa da lealdade necessária para a progressão, para saber o que você precisa mudar. É aquele momento em que você precisa ser você mesmo, não um personagem que foi criado, mas você. Até quando você vai ser dependente dos outros? Até quando você vai ficar na espreita dos outros? Essa carta é clara. Você é capaz. Você é capaz de fazer as suas escolhas, você é capaz de fazer as suas vontades. Então transforme-se para melhor. Transforme-se em uma pessoa melhor. Já no espiritual, a carta do navio. Não se deixe ficar à deriva na vida. Não se deixe ficar à deriva no lado espiritual. Você tem uma meta, você tem algo a seguir, você tem um curso a seguir. Creia e siga esse curso. Fortaleça a sua fé. Pegue as rédeas do controle. Será um momento difícil e demorado, mas a conquista futura será muito melhor. Você terá algo além. Então se dedique à espiritualidade, para que a espiritualidade se dedique a você. Acredite, confie na sua força e na sua capacidade. Acredite que o plano espiritual está olhando por você. Ele está se dedicando a você. Os seus mentores espirituais te guiarão. O navio é a guia. Você está sendo guiado pela espiritualidade. Então acredite. Já na carreira, a carta do cavaleiro significa mudanças. Se você está pensando em mudar de carreira, mudar de trabalho, mudar de posicionamento, este é o momento. A carta do cavaleiro, ela representa agilidade, movimento, força. Essa casa, ela está muito ligada também ao trabalho. Do trabalho é a carta da montanha. Então ela está mostrando para você que você precisa sair dessa estagnação, que você precisa tomar as rédeas da vida e seguir em frente.
seguir rumo aos seus planos, aos seus desejos, à sua força de vontade, à sua carreira, se dedicar ao seu âmbito profissional, se dedicar ao que você quer realmente ser no futuro. É o momento da sua escolha. O cavaleiro, ele mostra que você tem que seguir em frente, não ficar parado. E como eu disse, no profissional é aquele momento em que você precisa se impulsionar. Então o cavaleiro, ele mostra esse impulso, esse movimento. E um conselho nessa posição: não seja um cavalo, um cavaleiro de carrossel que fica em círculos, mas sim seja um cavaleiro livre, que o horizonte é o destino. Nos projetos futuros, a carta da lua. Não seja inseguro nos seus projetos. Se você tem um projeto futuro, se você tem um projeto de vida, se você tem um projeto de carreira, se você tem um projeto no plano espiritual, projeto de parcerias e relacionamentos, de mudança de trabalho, não seja inseguro. Acredite no seu potencial. Acredite nas fases que você tem que cumprir. E siga em frente. A lua, ela mostra muito isso. Ela mostra que há algo obscuro guardado, mas ao mesmo tempo ela te revela um brilho lindo e maravilhoso. Então, guia, seja a luz na escuridão, tenha os seus projetos. Ouça mais a sua voz interior, ouça mais a sua intuição. A lua, ela representa o místico, ela representa o que está oculto. Então, muitas vezes, nós precisamos parar um pouco e ver o que nós queremos para o nosso futuro e revelar o que seria esse oculto e confiar cada vez mais em nosso potencial. E o inconsciente, a carta da âncora. Você precisa extravasar o que você está segurando. Liberte. Isso não te pertence mais. Seja livre. Seja uma pessoa livre, uma pessoa destemida. Não fique carregando essa estagnação de eterno. Muitas vezes, as coisas que estão no nosso inconsciente, elas podem nos paralisar. Então, seja esse navio livre, seja aquela pessoa que vai desbravar aquela montanha. Muitas vezes nós precisamos da âncora para nos dar a segurança, mas muitas vezes nós precisamos erguer essa âncora para que nós possamos nos movimentar novamente e ter esse equilíbrio dos momentos em que precisamos parar e refletir, dos momentos em que precisamos ter um movimento. Então o inconsciente aqui, ele mostra que é o momento, vejam, que precisamos, no momento da turbulência, que é as águas agitadas deste oceano, ter a âncora para nos segurar. Mas após a passagem da tormenta, nós precisamos erguer essa âncora e seguir em frente. Vejam nessa carta que há os pássaros aqui em cima. Então a tormenta está passando. Então precisamos recolher essa âncora e deixar a vida seguir. E essa consciente está ligado muito ao pessoal, é onde se une. Então é a carta da torre com a âncora.
é aquele momento em que você precisa buscar dentro de você as suas respostas, as suas forças, a sua vitalidade. Erguer essa âncora e deixar o curso da vida seguir. Nós não podemos represar a água. Represamos sim, por algum tempo. Mas se não tivermos um respiro, essa água vai transbordar. Então é isso que a vida nos pede nesse mês de março. Que busquemos dentro de nós a nossa força, a nossa vitalidade, para que possamos erguer a nossa âncora, deixar a vida seguir, ser um cavaleiro livre, olhar para todos os lados da vida, sair da nossa zona de conforto, tomar as rédeas da nossa vida, nos unir às nossas bases, retornar à nossa base, nos expressar mais e ser nós mesmos. Então este foi o conselho para o mês de março, espero que tenham gostado e vamos para a mensagem final. A casa da carta, ou melhor, a carta da casa. A casa é o símbolo de proteção do início ao fim da vida. É importante que cada um faça sua parte para conservar o equilíbrio através do diálogo, do amor e da compreensão, pois esses sentimentos restabelecem este ancoradouro de paz e felicidade, que é a casa por toda a vida. Então, essa carta está muito ligada ao que falamos hoje. E muitas vezes a gente tem a representação da casa na nossa família, não é à toa. É exatamente para aquele momento em que nós precisamos voltar às nossas origens, a carta da Torre, e sair um pouco do ancoradouro do nosso inconsciente e seguir em frente para que nós possamos conquistar a paz e a tranquilidade. Muitas vezes nós precisamos preservar o amor, o equilíbrio e a tranquilidade necessária para seguir em frente. Então este foi o conselho para o mês de março. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima.